Olá, dando sequência à série de apresentação dos artigos científicos publicados pelo Logicom, hoje eu vou apresentar os resultados desse artigo intitulado Competitiveness Drivers for Soybean Exportation and the Fundamental Rule of the Supply Chain, que foi publicado na revista de Economia e Sociologia Rural, de minha autoria e da pesquisadora Monique. O objetivo desse trabalho ele foi identificar os direcionadores de competitividade da soja com destino ao mercado internacional e mensurar os impactos desses direcionadores no processo de exportação. O que nós acreditamos é que a identificação dos fatores que afetam a competitividade da soja com destino ao mercado externo, bem como as análises entre a relação desses fatores, são necessárias para a proposição de estratégias e soluções mais assertivas para os problemas desse ponto da cadeia. A análise da complexidade que envolve o sistema agroindustrial da soja é necessário para propor intervenções estratégicas e formular políticas para melhorar a competitividade dessa commodity. A hipótese é a que as barreiras relacionadas à logística são os principais limitadores dos ganhos de competitividade. Bom, com relação à metodologia, ela se constituiu em determinar e avaliar os direcionadores de competitividade que impactam nas exportações brasileiras da soja. E, além disso, descobrir o principal problema que envolve essa cadeia de suprimentos. A nossa metodologia ela se constituiu aí principalmente por 3 fases, né? A primeira fase foi, então, a caracterização desse sistema agroindustrial, tá? Uma vez identificado, né, caracterizado essa cadeia, o nosso foco, então, foi o setor originação com destino ao mercado internacional. E, além disso, nós identificamos nessa primeira fase os principais direcionadores de competitividade da soja nesse segmento aí em verde. E foram eles o ambiente institucional, o direcionador tecnologia, infraestrutura logística, estrutura de mercado e relações de mercado. Já na segunda fase, nós identificamos os subfatores de cada direcionador de competitividade. Então, por exemplo, dentro do ambiente institucional, nós identificamos o crédito, a tributação e os acordos dentro desse direcionador, os acordos comerciais. Já no direcionador tecnologia, identificamos 2 subfatores principais, biotecnologia e rastreabilidade. E assim por diante. No direcionador logística, nós identificamos dentro da infraestrutura logística, armazenagem, transporte e a questão portuária. Tá? Então, isso se centrou nessa segunda fase. Já na terceira fase, foram realizadas as avaliações qualitativas e quantitativas, em que foram entrevistados 14 especialistas da indústria de grandes empresas no segmento originador, através da aplicação de questionários. Então, esse questionário ele foi constituído, em sua maioria, por perguntas objetivas, que fossem capazes de garantir a uniformidade das respostas, dentro de uma escala Likert. Então, as nossas questões, as respostas, elas podiam variar de muito favorável, caso houvesse uma contribuição positiva desse subfator avaliado, ou muito desfavorável, caso esse subfator impedisse o desenvolvimento da competitividade.
Os valores intermediários dessa nossa escala eram favorável, neutro e desfavorável. Tá? Então, essa foi a nossa primeira escala. Posteriormente, essa escala qualitativa ela foi transformada em uma escala quantitativa, com atribuição de valores que variavam desde -2 para muito desfavorável até +2 para muito favorável. Além disso, nós tivemos a atribuição dos pesos para os diferentes subfatores, pois cada subfator tem uma contribuição, né, diferente dentro do direcionador. Então, através da metodologia Delphi, a gente fez isso junto com os especialistas entrevistados. Por último, tá? Deixa eu já passar para cá. Cada subfator, né? Então a gente está descrevendo esse passo metodológico aqui. Depois disso, depois de atribuídos pesos, cada subfator ele foi classificado como se era um subfator que era controlável pela empresa, se era um subfator controlável pelo governo, quase controlável, ou incontrolável, pensando em questões, né, eventos naturais e climáticos. Tá? Então, depois dos pesos, cada subfator, então, foi classificado de acordo com a sua controlabilidade. Eu já vou apresentar aqui agora os principais resultados dessa pesquisa. Bom, então o quadro geral, né, que a gente conseguiu identificar para cada direcionador e seu conjunto aí de subfatores, né? Então o que a gente consegue extrair principalmente aí, a principal informação desse quadro, né? É que todos os subfatores do direcionador logística estão negativos, né? Então, ou seja, eles estão contribuindo de maneira negativa com a eficiência na competitividade de exportação da soja do segmento originador. Tá? Então, os subfatores aí, armazenagem, transporte e portos, esse conjunto de subfatores que determinam aí o direcionador logístico estão contribuindo de maneira negativa. Tá? E assim para cada um dos diferentes conjuntos aí de subfatores. E por que é importante a gente identificar o que dentro desse segmento da cadeia, olhando o setor de originação, quais são as variáveis que têm impedido o avanço, né, em termos de competitividade da soja? Então, a ideia é essa. E a partir dessa reflexão, né, dessa identificação, a gente pode propor medidas assertivas para cada um desses subfatores, para que, de fato, os índices de competitividade aumentem para essa cadeia. Né? Aqui a gente também consegue identificar que a nossa hipótese ali foi comprovada, né, de que sim, de fato, o conjunto aí de subfatores relacionados à logística é o que tem mais limitado, né, a competitividade desse produto no mercado internacional. Uma outra forma de apresentar isso, né, através do gráfico de radar, então a gente consegue ver no agregado, né, o comportamento aí de cada um desses subfatores e como eles têm contribuído, né, para limitar ou impulsionar a competitividade da soja no mercado internacional. Tá? Então, se a gente olhar para um outro direcionador muito importante para diferentes cadeias agrícolas, né, é o direcionador tecnologia. Então, ele desempenha um papel importante dentro da análise
competitiva, tá? Das diferentes cadeias. Então, já no caso da soja, a tecnologia, a partir, né, dos stakeholders aí avaliados, a tecnologia ela tem sido favorável à competitividade, devido principalmente à coordenação dos investimentos públicos e privados nessa área, os constantes avanços tecnológicos, desde o campo até o mercado de grãos. Então, no artigo a gente faz diferentes análises sobre cada um desses subfatores, então eu convido vocês a lerem na íntegra o artigo, né, em que a gente desenvolve cada um desses subfatores, né, muito claro como o resultado da própria pesquisa, mas também contrapondo esses resultados, esses achados, né, com a literatura nacional e internacional. Então, caminhando aí para o fim, as principais conclusões com relação a esse trabalho é que, em termos de infraestrutura, é preciso avançar sim na correção, primeiro, do déficit de armazenagem, e a gente sabe que isso tem uma questão de regionalidade, tem estados, né, que têm déficit e são carentes em unidades armazenadoras, existem outros estados que as unidades armazenadoras estão obsoletas, então é um outro tipo de readequação, né? A infraestrutura até existe, mas ela está obsoleta, enfim. Então, a gente tem esses dois retratos aí que demandam políticas específicas, né? Ainda com relação à logística, é preciso continuar fomentando o uso da intermodalidade, porque a gente sabe que isso é a chave para a logística dos produtos agrícolas, né? Principalmente se a gente pensa na questão, né, do paralelo 16, em que a gente tem uma concentração da produção de grãos, principalmente, acima do paralelo 16, e a gente tem uma concentração das exportações pela região sudeste, então a gente precisa corrigir esse descompasso entre produção e escoamento, né? Então, como é que a gente vai conseguir isso? Através da implementação de rotas intermodais. E, né, como consequência disso, né, pegando o gancho aí do paralelo 16, em que a gente precisa levar esse caminho de exportações para a região norte e nordeste, a gente precisa também ter políticas específicas para adequação portuária, tá, nessas regiões. Bom, esses foram as principais conclusões. Convido a vocês de novo, né, revisitarem o artigo e qualquer dúvida, né, vocês podem nos escrever aqui, tá? Obrigada, até a próxima.